Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para a live com a Maria Olívia Machado. Estamos só aguardando ela entrar. Hoje nós vamos falar sobre o tema inteligência emocional. Meu nome é Daniele Alves, eu sou colunista aqui na administração no direito e trouxe essa live para vocês para a gente trabalhar a inteligência emocional nesse período tão conturbado, né? Que é nessa pandemia. Deixa aqui eu colocar a Olivia entrando conosco. Tudo bem, Olivia? Olá, tudo ótimo. E você, como é que você tá? Tudo bem também. Seja muito bem-vinda ao Administração no Direito. Muito Estou obrigada, atuando obrigada como pelo convite. colunista aqui. Muito legal de estar aqui podendo fazer esse bate-papo aí sobre esse tema que é crucial no mundo de hoje. Muito importante, né? Ainda mais nesse período de pandemia, a inteligência emocional é uma necessidade diária. Eu acho que daqui para frente, né, o universo mudou muito aí nesse sentido e se a gente não olhar para essa competência do mercado que é fundamental para você se desenvolver, para você se relacionar com as pessoas, para você lidar com as suas dificuldades, né, e naturalmente também a dos outros, fica complicado ter sucesso, né? E como é que você está? Eu tô ótima e muito feliz de estar recebendo você aqui. Eu quero aproveitar que nós já temos algumas pessoas aqui na nossa live e pedir para você se apresentar, Olivia, porque eu conheço, sei muito da sua competência e eu quero que você fale para o pessoal aqui as suas habilidades, o seu currículo. Bom, eu sou advogada por formação, né? Sou coach e mentora jurídica, já trabalho aí nessa linha de coaching, desenvolvimento profissional há 10 anos. Atualmente estou como presidente da comissão de coaching jurídico aqui da OAB São Paulo e também da subseção de Carapicuíba. A gente vem desenvolvendo aí um trabalho muito sério, voltado para esse desenvolvimento mesmo dessas competências tão necessárias para o mercado jurídico que o advogado muitas vezes não tem nem consciência, na verdade, eu acho que não é nem a busca, né, pelo desenvolvimento no sentido de eu sei que eu preciso e eu não tenho. Muitas vezes eu acho que a gente ainda está um passinho antes, que é essa questão da falta mesmo de consciência dessa necessidade, quanto você pode melhorar a sua performance na sua carreira, quanto você pode ser mais feliz nesse sentido quando você entende, né, tem essa possibilidade desse autoconhecimento, de quem você é, da onde você pode chegar. E o meu propósito é esse, é realmente desenvolver o advogado nessas necessidades de carreira que o mercado hoje em dia, de fato, não é que ele pede, ele exige. Né? Então, o advogado usando, né, tipo, intimado a desenvolver essas competências, embora muitas vezes ele não saiba. E realmente, É aquele despacho que é estranho, né? Que ninguém sabe o que significa. exato. E assim, trazendo muitas vezes o advogado nessa falta de percepção, a gente quer trazer uma velocidade para a nossa carreira, sem saber aquilo que a gente precisa desenvolver, sem saber de fato o passo a passo do que a gente pode tomar, e aí fica difícil, né? Hoje eu fiz um post aqui no meu perfil porque eu dei uma mentoria ontem para uma turma que eu estou tocando, e aí eu prometi para o pessoal que eu ia, porque a gente estava falando dessa questão que você quer para sua carreira, onde você quer chegar para esse desenvolvimento da marca pessoal, e eu prometi para o pessoal que, oi, Eunice, e aí eu prometi para o pessoal, a Margarida Bonito também, que eu fiz uma live aqui na segunda-feira falando sobre o mercado de Portugal e Londres, está aqui junto com a gente, e que eu ia postar esse vídeo do coelho e da tartaruga, né, que é uma corrida que aí você vê o coelhinho no movelô, mas ele não tem foco, então ele começa e volta, né? Sendo que a tartaruga vai numa linha só e no final das contas quem ganha a corrida é a tartaruga mesmo. E isso é uma corrida real, não é uma fábula.
né? Então, é essa questão de que realmente direcionamento, ainda mais direção com propósito, você sabe aonde você quer chegar, você sabe aquilo que te motiva, aquilo que realmente te leva à ação, né? Esse chamado na sua carreira, você vai para um outro patamar, né? É o que eu digo, assim, você se torna imparável. O vídeo do porquinho com a vaca foi de autoestima. Você vê que o meu perfil tem um lado meio assim, zoológico, né? Mas é que eu gosto muito de metáfora. Eu acho que metáfora traz esses insights em É a forma relação que a a gente essas coisas. assimila melhor, Sem né? sombra de dúvida. E assim, é extremamente, acho que é uma pegada bastante criativa quando você consegue trazer essa questão para o universo profissional, porque as pessoas conseguem visualizar de uma maneira diferente, ainda mais quando a gente fala de bichos, que a tendência da maior parte das pessoas é gostar dos bichos, né? Então leva aí esse caminho. Enfim, falei um pouquinho mais do que acho que uma apresentação meio simples, mas acho que objetivo cumprido com sucesso. Fique à vontade, aqui a casa é sua, Maria Olívia. Bom, eu quero dar as boas-vindas para o pessoal que está entrando e quero pedir para vocês que coloquem aí os seus questionamentos, aproveitem aí que a gente hoje vai conversar sobre essa necessidade, como a Olivia falou, de inteligência emocional, que é o que move o profissional, é o grande diferencial do profissional de hoje e do futuro, né? Sim. E aí eu acho que a gente podia começar meio que definindo um pouco o que que é, né, inteligência emocional, porque as pessoas falam, eu tenho que controlar minhas emoções. Será isso? Será que a inteligência emocional é o controle das emoções? Eu, Ou a eu, gente vê eu acho que o que ideal é sempre falar de entender, né, o autoconhecimento como uma base para termos a inteligência emocional. Queria que você falasse um pouquinho disso. eu acho que o primeiro pilar é como você falou mesmo, assim, trazendo de uma maneira super correta. Eu acho que o primeiro ponto para você desenvolver essa inteligência emocional é você pensar nessa questão do autoconhecimento, né? As pessoas têm uma tendência muito grande de me procurar para fazer um trabalho de coach, mentoria, me trazendo a seguinte frase: eu estou perdido na minha carreira, né? E esse eu estou perdido, e até brinca, eu falo, me explica onde você está perdido para eu te encontrar, né? Aí a gente começa a caminhar juntos. Liga o E Waze. exato. Então, assim, o grande ponto para você ter um entendimento e uma compreensão do outro, para você poder falar, porque quando você pega o grande ponto, os grandes pilares da inteligência emocional, acima de tudo, é você se olhar, porque a partir desse conhecimento interno de quem você é, de você poder entender suas emoções, entender onde você quer chegar, o que que te faz feliz, o que deixa triste, o que te irrita, quais são os triggers, os gatilhos que te fazem perder a paciência, que você não consegue ter o que é chamado dentro da inteligência emocional de autorregulação e te leva a um tratamento muitas vezes agressivo com outras pessoas, né? Que você passa por cima, essa coisa do ego que a gente vê, a gente não está mais no mundo do ecossistema, mas do ecossistema, e você trazer essa questão de colaboração entre as pessoas. Então, com certeza, o primeiro ponto da inteligência emocional é você conseguir olhar para si, né? Porque, assim, uma vez eu fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre essa questão de alguns líderes que a dificuldade muitas vezes que acabam se comportando como chefes, né? Você trazendo essa acepção de diferenciação entre liderança e chefia, eles trazem esse comportamento muitas vezes por uma falta de autoconhecimento. E aí você atua dentro de uma vaidade, você atua dentro do ego, você atua dentro de uma autodefesa, você atua, se você tem insegurança, se você não tem uma autoestima bem desenvolvida, você tem essa dificuldade nesse sentido, você vai minar os seus colaboradores, porque você não quer que deixar que ninguém se sobressaia a você, por medo de você perder esse brilho, né? Sem entender que no mundo de hoje, que quanto mais você é farol, quanto mais você inspira, quanto mais você ilumina, quanto mais você passa conhecimento, quanto mais você devota, porque a nossa profissão é feita para servir. A nossa profissão não é voltada para a gente, a nossa profissão é voltada para o outro. Pega o maior cardiologista, a maior cardiologista do planeta, se ela tiver um problema no coração, ela não vai se operar. Né? Os grandes chefes de cozinha, ele pode até cozinhar para você, mas para si, mas o objetivo não vira um grande chefe de cozinha para falar eu vou cozinhar lá em casa. Você vira um grande chefe de cozinha para cozinhar para os outros, né?
Essa semana eu tive na minha Exato. dentista para fazer uma limpeza na boca. Eu perguntei para ela, quem faz sua limpeza? É você? Aí ela falou, não, aí eu preciso, né, chamar um colega, que geralmente... E você vê, a nossa profissão não é pra gente. E esse é um ponto. A gente tem uma tendência a olhar muito para a satisfação do nosso ego. Não que não tenha de satisfazer. Para gente entregar o nosso melhor, a gente precisa naturalmente estar feliz, né? Não dá para eu estar numa carreira que eu não suporto e naturalmente ser uma pessoa super empolgada e conseguir contagiar os outros de uma maneira positiva. É muito difícil você sustentar isso daí se você não está realmente satisfeito na sua vida, né? É aquela história, a energia que você emana é a energia que você atrai. Se você está triste, você vai emanar uma energia de tristeza. Se você está irritado, você vai emanar uma energia de irritação. Então, esse é o primeiro pilar, porque daí, quando a gente vai pensando nessa questão da inteligência emocional, você vai para o segundo ponto, que é essa questão do relacionamento entre as pessoas, né? Que é a inter-relação. E a inter-relação passa por esse primeiro ponto, que é, de fato, você se autoconhecer. E eu acho que essa é o autoconhecimento, ainda para muitos, né? Que quando você fala de livro de autoajuda, autodesenvolvimento, ainda para muitos é um lance etéreo, vamos abraçar a árvore. E não é. Para-choque de caminhão, né? Isso, entendeu? Então, assim, sendo que o grande objetivo quando a gente está falando disso, a gente está falando de desenvolver a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E é só a partir daí que você, de fato, vai se tornar melhor. E a questão da inteligência emocional é um ponto tão importante, mas tão importante, que existem pesquisas de grandes consultorias no mundo mostrando que cada ponto que você desenvolve da inteligência emocional, considerando o valor do dólar hoje em dia, você consegue ganhar 29 mil dólares a mais por ano do que uma pessoa que não tem uma inteligência emocional desenvolvida. Porque o coeficiente de inteligência, o QI, hoje em dia, não sustenta mais. Não sustenta. Ele sustenta 20%. Mas é aquela história. A pessoa, ela entra no emprego hoje em dia já precisando demonstrar essas competências emocionais que ela tem. Claro, o técnico ela precisa saber, o desenvolvimento lógico, mas ela não permanece no local de trabalho se ela for uma pessoa tóxica, que ela é uma pessoa que trate mal os outros. Cada vez mais as empresas têm colocado, graças a Deus, as pessoas no centro dos negócios. Isso vem sendo discutido cada vez mais. Então, a gente saiu da era industrial, que botava essa hierarquia, que é do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, para uma era de colaboração que todos precisam participar e ter essa capacidade de desenvolver esse trabalho em equipe, essa sinergia com os outros, porque é isso que traz, de fato, esse mega engrandecimento do ponto de vista de produtividade, de ambiente, de resultados, de tudo. Cada uma pecinha na engrenagem, né? Perfeito. A Margarida está falando aqui. Daí seria importante encontrarmos o nosso porquê e viajar do porquê para o como e para o quê. E é justamente isso, né? É o Simon Sinek, né? Isso daí exatamente dentro da teoria do why, do livro dele, né? Que assim, ele traz isso para lideranças e grandes empresas, que você vê que elas trabalham no porquê, né? O que eu faço no mundo? Que aí você tem um Google da vida, que qual que é o objetivo do Google? Levar a informação para qualquer lugar do planeta. Então, dentro disso, a informação para qualquer lugar do planeta, eles têm 20% do tempo deles dedicado à inovação. Se é 20% do tempo, se você está falando de um trabalho de 5 dias, então você tira um dia só para inovação. E aí chega um cara que a inovação, as pessoas... É muito louco, porque todo mundo tem uma ideia na vida que é o seguinte, inovar, tem que ser assim, desenvolver... Tem que fazer uma coisa totalmente diferente. Desenvolver a nave, entendeu? Que vai entrar, assim, para o núcleo do Sol. É muito louco isso, né? E ontem eu estava dando essa mentoria pro pessoal, o pessoal, mas como é que eu vou... Eu falo, gente, é assim, se você se melhorar 0,1% por dia, 0,1% por dia, imagina o quanto você vai ter se melhorado ao longo de um ano. Imagina o quanto você vai ter se melhorado ao longo de 2 anos. Imagina em 10.
E esse é o ponto. E tem gente que nem começa a fazer porque acha que é isso, que tem que criar, entendeu? Tem que fazer assim. Tem que inventar a roda de novo. O que era pra gente o desenho dos Jetsons, né? Que a gente está chegando em alguns pontos. Então, você imagina, bota os Jetsons de 2050 aí, né? E não é assim a mudança. É esse, né? Não é o problema é você ver Disney, né? O castelo de Frozen sendo construído, faz assim, ó. Puf, aí sobe o castelo. A vida não é assim. E aí você se impede de se melhorar pouquinho a pouquinho, de se autoconhecer pouquinho a pouquinho, que é isso que faz Porque fica muito diferença. longe, né? Quanto mais longe fica, mais difícil, então eu não vou nem começar. É que nem quando a gente fala em metas e indicadores, né? Se você coloca uma meta impossível, você acaba minando a energia das pessoas, que eles falam, não, mas tá tão impossível que é melhor eu não mexer. Nem começa. E aí, se você vai aumentando essas metas gradualmente, você passa do impossível e nem percebe. É o que eu falo, assim, o nosso cérebro, ele é feito, assim, ele é feito para manter a nossa sobrevivência. Assim, primeira, o que ele faz em primeiro lugar? É o principal instinto. Né? Assim, ordem de prioridade das tarefas do nosso cérebro. Manter a nossa sobrevivência. Aí, se ele não tiver em risco, se ele não tiver em ameaça, aí ele começa a possibilitar as outras coisas, ou seja, sentimentos, racionalidade, por aí vai, que estão em áreas separadas do cérebro. Então, se você trabalha com metas, como ele é feito para manter a nossa sobrevivência e o nosso cérebro gasta muita energia, porque assim, você pensa que num corpo de uma pessoa seja de 200 quilos ou uma pessoa de 60 quilos, adulta, o cérebro vai pesar 1,3 a 1,5 quilos, ou seja, não é nada comparativamente à massa, o resto da massa corporal. Só que esse cara pequenininho consome 1/3 da sua energia. Quando você bota metas impossíveis, o nosso cérebro fala, você tá de brincadeira, você tá achando, tá querendo, né? Aquela propaganda da Perdigão, tá querendo me enganar, né? E aí ele fala, tá me tirando? Eu não vou nem entrar no jogo. Eu não vou nem entrar no jogo, né? Então, você ter meta desafiadora é importante, mas ter metas impossíveis, acredite, o seu cérebro não vai nem começar a entrar na ele não vai nem porque ele fala, não vou gastar energia com isso daí. Exatamente. Então, e tudo isso eu acho que faz parte dessa linha, né, de inteligência emocional, de você entender de fato as suas emoções, de você entender onde você quer chegar, de você entender esse direcionamento que você quer dar para a sua vida, para a sua carreira, e entender quais são esses seus gaps, analisar. Como é que eu entendo quais são os meus gaps? Como é que eu entendo o que eu preciso melhorar, Olivia? É simples. Se você começar a ler sobre as competências comportamentais exigidas para o mercado hoje em dia, e você começar a fazer uma autoanálise, né? Mas não é uma autoanálise A gente tem uma tendência, muitas vezes, ou a pessoa tem uma autoestima muitas vezes muito boa e ela tem uma tendência a se superestimar, né? Ou muitas vezes, se ela tem uma baixa autoestima, ela vai se achar pior do que aquilo que ela tem, né? Então, você pode perguntar para os coleguinhas, né? Pessoas que se relacionam com você e que são pessoas que você pode confiar, que são pessoas que vão te trazer um feedback bacana em relação à pessoa que você é. A pessoa não vai nem te depreciar, nem vai te... Vai ser sincera com você, né? Exato. Como uma avaliação de 360 graus numa empresa anônima, que aí todo mundo é sincero, né? Anônima. E o que eu acho legal... E assim, eu sempre falo, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com lideranças, e eu peço para eles pedirem, né? Conversar com os colaboradores e tudo mais, para entender o que precisa melhorar. Falei, olha, se eles falarem que você tá tudo bem, tá tudo... Eu falei, não existe, tá tudo sempre bem. Todas as pessoas... Principalmente no cargo de liderança, que às vezes você tem que fazer coisas que não são muito agradáveis, né? Não, e assim, ninguém é perfeito, né, Dani? Então, assim... Exato. Não dá para agradar todo mundo, né? Se você acha que você realmente não tem nada para se melhorar, é porque já começa porque você já precisa começar a melhorar o autoconhecimento, né? A gente já identificou um problema aí.
É um ponto. Já começa por aí. Então, assim... Sabe que uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa num curso que eu estava fazendo lá de coaching, né? E aí a pessoa falava, eu tô aqui para buscar uma melhoria, para buscar como eu vou melhorar. Porque eu já faço tudo tão bem que eu não sei como é que eu faço isso. Eu falei, mas o que você quer melhorar, né? Não, porque, por exemplo, eu hoje contribuo para um projeto social. Então, assim, eu já faço essa minha parte. Falar, que bacana, então leva pessoas, né, para contribuir também. Ah, mas eu já levo. Então, divulga para mais pessoas. Não, mas eu já divulgo. Então, amigo, se você não consegue ver nada para melhorar, acho que o erro está aí, né? Porque você não quer enxergar. Sim. Então, é muito uma coisa de... O desconhecimento, a ignorância, às vezes te apaga, né? E essa questão de autoconhecimento é o que é mais importante, porque a gente acaba que não se conhece. A gente acha que sim, mas é como você falou, ou a gente se deprecia muito, ou a gente se superestima, ou nem pensa nisso e acaba não enxergando. Eu acho que a maior parte das pessoas vive numa vibe mais tendente à alienação, mas é muito interessante que, se você vê nos últimos anos, por exemplo, a pesquisa, por exemplo, sobre a palavra propósito, ela aumentou muito. E assim, como isso muitas vezes é usado, por exemplo, de uma maneira errada, né? É isso, é a questão da autoajuda, o desenvolvimento, são palavras, né? Que assim, até o pessoal... Acabam virando chavões, né? Porque na verdade são palavras... Gente, são assim, o problema é o seguinte, são segmentos de mercado que giram uma quantidade de dinheiro absurda, porque a gente está falando de ligação com felicidade, com plenitude, etc. e tal, mas que naturalmente, quando usadas por pessoas que transformam isso nessa superficialidade, sem se preocupar em estudar, sem se preocupar realmente de entender as nuances dentro disso, né? Porque o problema de hoje em dia é que todo mundo virou um formador de opinião sobre assuntos que não têm conhecimento, né? Então, assim, a pessoa resolve falar sobre política como, assim, porque ela viu um post na internet que falava de alguém falando mal de não sei quem. Não é porque você fez um estudo em relação àquilo ali. Você resolve, muitas vezes, investir num mercado, por exemplo, que você não fez o menor estudo em relação a esse mercado. Você começou a investir nesse mercado porque a grama do vizinho é mais verde, o coleguinha foi para esse mercado, e esse coleguinha que foi para esse mercado tá se dando bem, mas você não consegue nem analisar se realmente isso faz sentido para você. Porque você não sabe se isso está ligado aonde você de fato quer chegar. Bom dia, Silvia. Aonde você de fato quer chegar, se você de fato tem as competências que estão alinhadas a isso. Oi, Silmara. Então, você não analisa nada disso, né? Então, hoje em dia, a gente está entrando numa fase que uma das grandes competências do profissional se chama maturidade. Maturidade. Por quê? Porque a questão de idade já não é um grande diferencial. A pessoa, experiência é um negócio fora do comum? Mas não dá para a pessoa mais velha conhecer de todos os contextos. E aí você pega uma pessoa muitas vezes mais nova que, por exemplo, né? Não que todas as pessoas mais velhas tenham mais, não sejam tecnológicas. Tem gente que busca se desenvolver nesse sentido e que curte, e tá tudo certo. Agora, naturalmente, a pessoa que nasceu clicando, já estava lá na barriga da mãe clicando assim, né? Comida, e aí pedindo... Escolhendo o YouTube, né? Já vai clicando ali, né? No útero já aquilo que quer. Então, a pessoa já nasceu digital. Naturalmente, com o passar do tempo, porque é questão de habilidade, né? Então, você já vem desde vai desenvolvendo. Você vem desde pequenininho mexendo naquilo ali. Quando você tem 20 anos de idade, você já está né, assim, não as duas, mas enfim, você está há mais de 10 anos, 15 anos, 16, 17 anos já é sênior. Então, você tem uma experiência que, às vezes, a pessoa adulta, que não se dedica tanto a isso, a pessoa mais velha, não tem. E aí você tira essa questão da idade para certos pontos, que não é mais uma coisa top-down. Eu te ensino, você aprende,
você não tem opinião sobre o mercado. Não, o mercado é muito multidisciplinar. E para você ter sucesso numa carreira, você precisa ser não um profundo entendedor, porque não dá para você ser um profundo entendedor de tudo. Por isso que é importante a segmentação, hoje em dia, para você ter a capacidade de entender mais daquele mercado, entendendo de uma maneira ampla aquilo que aquele mercado necessita. Como é que você pode, de fato, levar soluções diferenciadas dentro daquilo que você busca naquele mercado. E aí você, de fato, agrega para o seu cliente nesse sentido. Aí o segundo ponto que você tinha era, de fato, primeiro ponto, essa questão da experiência. Depois mesmo, então, assim, experiência hoje já não é, né, anos de mercado já não é um grande diferencial. Depois você parte, de fato, para a idade. Cabelos brancos. Gente, a profissão tem uma longevidade, olha, Fernanda, muito grande. Então, a carreira, né? Se você pega, por exemplo, estava vendo aí há uma semana, 2 semanas, uma entrevista com Abílio Diniz. E ele falando, ele está com 83 anos de idade, aí perguntaram para ele se ele pensava em parar de trabalhar. Ele, imagina, eu tenho muito combustível para queimar. Você tá louco que eu vou parar? Minha vida tem tanto para agregar ainda. Vou viver mais de 100 anos. E mais de 100 anos eu vou viver trabalhando. Porque a gente tem uma relação que a gente não sabe, como muitas pessoas não sabem o que elas querem deixar de legado, qual é o propósito. Porque também propósito não é essa coisa do tipo, vamos para uma mesa branca, entendeu? Eparrei. Não é. Tem que ser uma coisa que, eu preciso de uma iluminação para achar meu propósito. Não é isso. Tudo na vida, as pessoas acham que é sempre a iluminação, né? É o Aladim que vai aparecer aqui. E aí postergam, né? Passa de postergando eternamente. Nada na vida acontece assim. Isso é Disney. Entendeu? As coisas... Só deu certo com a Disney. Chega de comparações. Entendeu? As pessoas precisam olhar para o mundo de uma maneira mais realista, né? Então, você tem pessoas hoje em dia que... por exemplo, quando você vai trabalhar essa questão do propósito de Ikigai, etc., né, que veio da ilha de Okinawa, por exemplo, no Japão e tal, as pessoas lá têm mais de 100 anos e trabalham. Porque quando a gente está conectado ao nosso propósito, o trabalho não é trabalho. Isso é que é muito louco. Você entendeu? Eu acho interessante que quando você... É aquela velha frase, né? Quando você gosta do que você faz, isso não é um trabalho, né? Trabalho, trazem naquela linguagem mais antiga mesmo de como quase uma escravidão. Não é isso. Você pode fazer aquilo que você gosta e o seu trabalho é um prazer. É claro que tudo tem que ter um equilíbrio, qualidade de vida, trabalho, família, saúde, tudo isso precisa ter. Mas o trabalho não é um castigo, não é uma coisa que você precisa ser castigado por um tempo para conseguir finalmente parar e curtir a vida. Não é isso, né? E é muito bacana quando você tem esse intercâmbio entre profissionais que se conhecem, que têm a maturidade profissional, como você falou, e aí o mais velho ensina tudo que a experiência dele trouxe e o mais novo traz essa tecnologia, esses novos pensamentos, e isso vai reciclando e melhorando a empresa como um todo. Enfim, todas as questões do trabalho de todos. E aí a equipe ganha mais sentido, né? Hoje em dia a gente trabalha muito mais em equipe. Os líderes, eles não estão mais assim, né? Eles descem e ficam todos juntos criando. E eu acho que é esse o segredo da alta performance mesmo. E é como você falou, quando a sua equipe cresce, aí é que você conseguiu concretizar o seu propósito mesmo, que você consiga deixar os liderados tão bons ou melhores que você, é o melhor caminho. A gente saiu da questão do comando e controle para confiança e autorresponsabilidade, né? Bom dia, Luciana. Bom dia, Carlos. A Silvia fala uma frase aqui que, assim, sinceramente... Bom dia, pessoal. Eu sou a vivência dessa frase. Encontre um trabalho que você ama e nunca mais terá que trabalhar um dia da sua vida. A minha história é a vivência dessa frase. Todo o meu histórico, o que eu andei, né? Por onde eu dei...
é assim, foi encontrar isso, para poder justamente não trabalhar nunca mais. Exatamente. Você entendeu? Você E faz o que assim, gosta e pronto. as pessoas, elas têm que entender também que, assim, por mais, equilíbrio, babá, massa, equilíbrio, acho ótimo também. Agora, tem um detalhe. Esse equilíbrio, ele precisa ser desmistificado. Porque, assim, na hora que eu estou no trabalho, eu fazer coisas da minha vida pessoal, mas eu tenho vida pessoal no meu trabalho, eu não posso deixar. Agora, na hora que eu estou em casa e eu tenho que responder o e-mail, entendeu? Aí você pega uma CLT, que fala porque, né, o mundo hoje em dia já não funciona mais CLT. Para a maior parte das profissões. Não. Inclusive, né, assim, se ano passado, a cada 10 pessoas que trabalhavam, 7, né, estavam nesse mercado informal, 3 sendo CLT, é assim. E aí, então, assim, as pessoas, elas precisam ter uma relação de... Isso eu falo muito, sabe? A gente não precisa de inimigo, porque a gente não se conta a verdade. Como a gente não se conta a verdade, a gente mente pra gente o tempo inteiro, o que acaba acontecendo é que a gente vive se iludindo. E quando a gente passa a ter uma relação de mais verdade com a gente se permite. A Margarida está falando aqui, mas na advocacia é difícil vencer o conflito. Eu não acho que é só na advocacia, eu acho que em muitos mercados ainda. Isso precisa ser descortinado. Sim. Isso precisa ser descortinado. Aliás, né, assim, enfim, já fiz vídeo sobre isso. Isso aqui no Brasil você tem o Mature Jobs, que assim, é uma empresa que olha para esse sentido de... E o preconceito também das pessoas aí que estão mais velhas, que hoje 70 anos você tem 50, basicamente, de possibilidade, né? Em termos de energia, etc. e tal. Por exemplo, eu vejo minha mãe de 69 anos. Minha mãe é um trio elétrico. Né? De família. Na época que eu pegava, se eu comparar minha mãe ao que eram as minhas avós na mesma idade, você vê uma diferença muito grande. Porque hoje em dia... Com certeza. Né? Então, assim, a questão da saúde... A vida está mais longa, vamos dizer assim. Muito mais, pela tecnologia. Né? Então, a tecnologia em todos os sentidos. A tecnologia dos remédios, a tecnologia do cuidado, a tecnologia dos exames, a tecnologia do exercício, de você entender que fazer exercício físico é importante, né? E por aí vai. Então, tudo isso acaba precisando que as pessoas tenham um olhar para essa digamos, verdade, né? Esse autoconhecimento, contar a verdade, para que você possa criar, de fato, uma carreira de sucesso. Para que você... Porque essa questão de preconceito é muito para os dois lados, né, Olivia? Tem o preconceito do mais idoso, que acha que não tem mais nada para aprender, que tem que mandar, que tem que mostrar, que só tem que ensinar. E o preconceito do mais novo, achando que o idoso já está ultrapassado, que não tem que ficar, e aí eles não conseguem se inteirar, né? E não conseguem criar juntos. Essa questão no conflito, eu acho que assim, no conflito geracional a gente acaba passando isso em todos os lugares, né? E acho que também falta dentro dessa questão e entender dentro dessa questão da inteligência emocional, que essa inter-relação entre pessoas, e volto a dizer, inter-relação com você mesmo, de você se contar a verdade, aquilo que você quer para sua carreira, onde você quer chegar, todos esses são aspectos essenciais para você poder aí, de fato, desenvolver uma carreira de sucesso, uma performance mais feliz, entender essa longa corrida, essa longa maratona, né? Que eu já corri muito. E mesmo a questão do equilíbrio, né? Que é como você falou, mas no meu horário de trabalho eu posso resolver problemas pessoais, mas no meu horário pessoal eu não posso resolver problemas de trabalho, porque tudo é um sacrifício. Tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Então, abra-se exceções, então, para os dois lados. E quando você gosta do que você faz, você acaba invadindo os horários, né? Não tem que ser uma coisa de horário, mas tem que ser uma coisa de foco. Então, é muito interessante que muitos clientes que eu atendo e, às vezes, donos de escritório começam nesse problema, né? Porque eu tenho muitas coisas para resolver e não tem foco. Então, acho que trabalhando com foco, tanto faz o horário em que você resolva as suas coisas.
desde que você comece e termine. E isso é uma questão mesmo de autoconhecimento também, de inteligência emocional. Porque se você consegue pensar em como você vai agir em todas as situações, o que te deixa mais irritado, porque às vezes as pessoas só de ver um e-mail de trabalho num horário pessoal já ficam irritados, tal. Então assim, calma, né? Vamos, respira, veja o que te deixa mais nervoso e aí você consegue atuar nisso com uma clareza melhor, né? E tem mais, assim, né? É uma questão, assim, às vezes as pessoas falam, mas meu cliente me manda mensagem 3 horas da manhã. Se a pessoa me mandar uma mensagem 3 horas da manhã, meu celular está no silencioso e eu estou dormindo. Tão simples quanto isso, né? Assim, a gente vive Por num isso mundo... mensagem e não ligação. A gente vive... se a pessoa ligar, assim, algumas vezes, naturalmente, a primeira eu vou conversar com ela. Na segunda, o número vai ser bloqueado. Mas, assim, eu acho que é uma questão de autorrespeito também, né? É de você ter respeito em relação... Quem dá os limites, não espere que os Você. outros... Não espere que os outros botem os limites. Ah, tadinha. Não. Quem bota os limites é você. Você entendeu? Perfeito. E é dentro desse autoconhecimento também, de você estabelecer esses limites. E ter uma relação de transparência, de sinceridade. Sinceridade, veja bem, não é sincericídio, né? Você pode falar coisas, você pode falar as coisas de uma maneira moderada, né? Você não precisa Sim, claro. trabalhar com uma questão do ego, eu falo, dou aqui doer. Não, desculpa, isso é egoísmo. Isso não é empatia, né? Então, assim, mas quem dá os limites é você. E é dentro dessa comunicação. Agora, o e-mail chegar 3 horas da manhã, o e-mail chegar 4 horas da manhã, quem faz sua agenda é você. Você que determina se você tem que responder ou não tem que responder. Ah, mas eu trabalho numa empresa que não me permite isso, e que não me permite não responder, eu tenho que responder. Meu chefe exige que eu responda. Cara, você não é árvore. Busca sair dessa empresa, né? Mas tem gente que não está feliz no local de trabalho e está lá. Existem outros empregos. E praguejando todo dia, né? Você sabia que existem outros empregos e outras oportunidades no planeta? Né? É você fazer essa construção. E é muito interessante porque o reclamar, né? Que você trouxe aqui, praguejar, o reclamar é clamar de novo, né? Quanto mais você reclama, Sim. Você está pedindo mais aquilo. E tá minando, né? Você tem aquela energia ruim com você o tempo todo. Acho que deu uma falhada aí. Deu uma falhada, mas a gente conseguiu entender. E você tá, além de você estar clamando novamente, né? Por aquela coisa ruim, você tá trazendo para você uma energia ruim todo dia, né? Então, assim, não serve para você, se liberta, né? E o que a gente pode dizer aqui para o pessoal? Como, além do autoconhecimento, como eles podem desenvolver um pouco mais a inteligência emocional? Ou mostrar esse desenvolvimento desde um processo seletivo, por exemplo? Como a gente pode trazer essa questão? Então, o primeiro lugar é justamente você entender o que num processo seletivo e tudo mais, você precisa entender o que também esperam de você. Eu acho que essas duas questões, elas estão alinhadas. É você saber o que você quer para sua vida, onde você quer chegar. Entender que você não é uma árvore, que você pode construir esse caminho, né? Geralmente, as oportunidades nos são dadas porque a gente, de certa forma, buscou, né? Uma vez eu fiz um post sobre isso, falando, vão ter pessoas que vão ajudar a gente, mas elas vão ajudar a gente porque a gente se fez ver por essas pessoas. E a gente acreditar, tem muito isso. A gente acreditar que as pessoas conhecem a gente ou que vão bater na nossa porta para, né? Ah, lá tem um talento. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não. Você que tem que se mostrar no mercado, você tem que ir atrás, né? Então, num processo seletivo, né? Já começa o antes, assim, antes de falar de inteligência emocional, das pessoas entenderem que procurar emprego não é mandar currículo. Procurar emprego é procurar emprego, é tirar a bunda da cadeira ir atrás de fazer networking, de conhecer novas pessoas, de se relacionar. Porque a tendência da gente contratar alguém que a gente conhece é muito maior do que um currículo só.
Começa Com daí. certeza. Então, você começa a direcionar a sua carreira nesse sentido. Aonde você quer trabalhar? Ah, Olivia, mas eu preciso do dinheiro. Tudo bem, comece pelo dinheiro, então, para a primeira oportunidade que surgir. Mas, a partir daí, continue na trilha do que você quer construir. Não acomoda, né? E fica lá para sempre achando que deixa a vida me levar. E aí, quando você vai para um processo seletivo, de fato, você tem que entender, dentro do teu nível, naturalmente, de maturidade profissional, né? Você está no início da carreira, certas competências vão ser demandadas de você, mais do ponto de vista operacional, você tem que saber a parte técnica e tal, mas também se relacionar com os outros, né? Porque não dá para você ser um advogado júnior que você transforma um ambiente, né, em um ambiente completamente tóxico. É claro que a gente está falando aqui de um profissional que quer se melhorar, de um profissional que quer permanecer no mercado, que quer trazer mais oportunidades para si, porque a realidade ainda tem um espaço, ainda né, um hiato que precisa ser melhorado nisso daí, né, de melhorar, de desenvolvimento das competências comportamentais de uma série de pessoas, de lideranças que não são líderes, que não dão exemplo, que é terrível nesse sentido. Né? Mas é aquela história. De pessoas que estão lá por estar, que não gostam, mas continuam, Não, que não sabem o que quer da vida, mas... E quando a gente fala de escritório de advocacia, acaba que o advogado não se vê como empresário que ele não se vê necessitando muitas vezes desse desenvolvimento, dessas competências administrativas e empresariais, entendeu? Que você... Eu sou o dono e isso basta. Necessita no mercado. Então, essa questão de você saber gerir pessoas, você saber gerir o seu escritório, você saber gerir processos, você saber gerir tecnologia, por aí vai, né? Que realmente faz parte do pacote, dentro do que você está escolhendo. Hoje em dia, sua técnica não é o suficiente. Mas vamos lá. Você está começando a sua carreira, então você vai precisar desenvolver o lado técnico. E, aliás, esse é um ponto que eu digo muito para os meus advogados júniores. O que vocês têm de mais forte é você conseguir mostrar que você está se desenvolvendo do ponto de vista emocional. Por quê? Porque você mostra motivação, você mostra proatividade, você mostra que você quer aprender. É aquela história das pessoas PhDs, que são poor hungry and desperate. Ou seja, pobres, com fome e desesperadas. Essas pessoas PhDs são as que mais se sobressaem no mercado. Quem não quer trabalhar com uma pessoa que olha para você e você vê aquele brilho nos olhos que ilumina um quarteirão? Que ilumina um quarteirão. Né? Uma pessoa que entrega 120%. Aí, Dani, só que o que eu vejo é o seguinte, no mundo de hoje, que é o mundo do iFood, é o mundo do McDonald's, né? É o mundo do um clique. As pessoas, elas querem ser reconhecidas na carreira delas para depois elas performarem. Eu não sei aonde que existe isso. Eu ainda não sei, eu não descobri exatamente aonde existe isso e da onde veio essa ideia, que eu preciso primeiro ser reconhecido para depois eu performar. Né? Porque eu já nasci, talvez... E tudo muito imediatista, né? Se eu apresentei um pequeno resultado agora, se não veio o reconhecimento, a bonificação tal, eu murcho e aí não quero mais. Eu tava trabalhando recentemente com... Tô trabalhando recentemente com um advogado, que uma das coisas que ele me disse é novo, né? Porque a turma mais nova é impressionante, assim, em termos de ansiedade, são os mais ansiosos, é muito louco, né? Assim, tem uns que, assim, ele falou assim para mim, ele tem 29 anos de idade, aí ele falou assim, Olivia, se eu morresse hoje, eu não estava satisfeito com a sua carreira. Eu falei, graças a Deus! Porque você tem 29 anos de idade, se você me dissesse que você já está se pleno na sua carreira, eu ia falar, precisamos trabalhar mais sério ainda. Né? E eu costumo dizer para eles... Tá faltando alguma coisa aí. E eu costumo dizer para eles, Dani, que é o seguinte, assim, eu pergunto, quantos anos você tem de formado? Ah, tenho 3. Eu falei, então você tem 3 anos de idade. Né? Vamos pensar você como uma criança de 3, porque para a carreira é isso que você é. Uma pessoa de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu, por exemplo, tenho 23, eu tenho 16 de formado. Eu falei, eu sou um adolescente na minha carreira. Eu. Entendeu? Então, se você começa a olhar para essa perspectiva, porque teve uma que veio me dizer, mas Olivia, o medo, né? O medo tá como guarda-chuva da vida dela. Acima de tudo. Então, é o grande líder. Aí eu falei, você tem 4 anos de idade. Imagine você, vamos lá, pequenininha, 4 anos de idade. E você deixando o medo guiar a sua vida.
Não é muito louco isso? Ela falou, putz, Olivia. Eu falei, você vai Não vai permitir isso arriscar, continuar não. acontecendo? Né? Então, você tem 4 anos de idade, você começou a experimentar o mercado agora e você já está se botando nessa situação. Então, assim, é você, de fato, mostrar dentro dessas suas competências comportamentais, dentro da inteligência emocional, desde quando você está no início da carreira, essa proatividade, essa vontade de aprender, de se melhorar e entender que todo início de profissão, de qualquer coisa, gente, é qualquer área. É difícil. É difícil. Por mais que você olhe, e assim, eu acho que a gente também precisa ter essa autorregulação de saber lidar com a internet. Porque a internet pira muito a cabeça das pessoas, as redes sociais. Você Porque sabe que essa questão de ansiedade... Pode falar. Pode falar, conclui. Não, pode falar. Eu vejo essa questão de ansiedade, eu tenho 2 filhas pequenas, né? E eu me lembro que quando eu era criança, eu assistia o programa na televisão no horário que ele tinha que passar. E ele acabava, eu tinha que esperar o outro dia, né? Para eu continuar assistindo. As crianças não têm mais isso, elas assistem no YouTube, então elas assistem a hora que elas querem, quando elas querem, o que elas querem, quantas vezes elas querem, não esperam sair a nova temporada, o novo capítulo. E eu acho que é justamente isso. Esse mundo digital deixa todo mundo cada vez mais acelerado. Por isso que a ansiedade é o maior problema aí da atualidade, né? No mundo. A ansiedade está gerando doentes, né? Não, hoje em dia, na verdade, as 2 maiores pandemias que a gente tem, por incrível que pareça, assim, apesar do nosso caro coronavírus, é ansiedade e depressão, né? E o Brasil é o primeiro país do mundo pela OMS em termos de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Parabéns para nós. Uhul. Mas é justo isso. E aí as pessoas são muito imediatistas. Então, assim, elas não conseguem construir uma carreira, elas não conseguem esperar um reconhecimento, construir os degraus todos que elas precisam. Elas querem ingressar no mercado de trabalho hoje e amanhã ser diretor de uma grande empresa, ser super reconhecido, enfim. Não, e assim, Está ganhando altos salários e já está pronto para se aposentar, para poder viver a vida. então, mas esse é o mundo da ilusão, você entendeu? Que eu acho que a internet traz, potencializa muito isso. Porque você tem internet, você ter redes sociais, você precisa ter maturidade nos mais diversos, mais amplos campos em relação às Porque redes todo mundo sociais. lá está sempre feliz, né? Menos você. Em vários sentidos. As redes sociais é o que eu falo muito, assim, elas são uma ferramenta fantástica, fantástica. Na verdade, a ideia de sucesso não te foi vendida na faculdade, Margarida. A ideia de sucesso te é vendida desde quando você é pequena. Porque você é pequenininha e você tem a ideia de que no dia que você se formar, você vai ter o seu emprego dos sonhos, porque você pegou o diploma da mão, emprego dos sonhos, o dinheiro para se sustentar, a liberdade para curtir a vida doidado, entendeu? E a gente é criado com essa... Aí no dia que você se forma, você pega o canudo, você vai para a formatura, no dia seguinte que acabou a formatura, você fala assim... E cadê? E agora? Cadê tudo isso chovendo na minha cabeça? Que ia aparecer na minha vida, né? Não foi, não apareceu. Não apareceu, agora você vai ter que ralar, porque não te disseram que você Corre atrás. tinha uma continuidade, né? Para você chegar lá. E uma continuidade no mundo de hoje, eterna. Eterna, porque... É a partir daí, né? Você só a começou, partir do né? canudo. É o primeiro passinho. Tem uma chargezinha que é muito legal, que mostra as montanhazinhas. Então é o seguinte, aí mostra assim, uma partezinha mostra a montanhazinha da escola. Aí você sobe a montanhazinha da escola, aí depois você sobe a montanhazinha da faculdade. Aí quando você chega lá em cima da montanhazinha da faculdade, você bota assim a mão na cintura, tipo maior estilo Superman. Aí você se liga na montanha que tem na tua frente, que é o mercado profissional, que é muito maior. Muito maior. Aí você fala, meu Deus! Agora começa a brincadeira, né? Agora começa a escala o Everest aí. Ou mais que isso. Agora eu comecei, é como você falou, agora eu tenho um aninho. Agora tô fazendo um aninho. Menos de um ano, né? Então, assim, o que você precisa ter também é isso, é o saber lidar
o sexto ano, no caso do direito, é o sexto ano, é o mais difícil, é tipo, né? Enfim, ou o quinto, né? O quinto também é muito complicado. Você tá na faculdade, é aquela fase de limbo, assim, que muitas Tem a vezes prova da OAB também. enfim. É... A internet é uma coisa que você tem que Desafios saber atrás de lidar. desafios. Por quê? Porque você vê pessoas que, não usam. Começa daí. Já é um erro. E o mercado hoje em dia, gente, as pessoas procuram na internet para ver quem você é, né? Uma vez eu estava dando uma palestra para um grupo de faculdade, uma turma mais nova, eu perguntei assim, o que vocês acham de quem não tem internet? Sério, a resposta foi uníssona, psicopata. Né? A pessoa que não tem perfil nas redes sociais, é tipo assim, você está se escondendo da Interpol, o que está acontecendo? Né? Então é um negócio muito louco. Então já começa daí. Agora, tem que saber usar. Por quê? Primeiro, porque existe uma diferença, eu falo isso claramente, existe uma diferença entre exposição e exibição. Depois você entender que essa tela aqui não te protege de nada. E as pessoas acreditam que essa tela te dá anonimato para você fazer alguns posts, para você colocar. Gente, é você. É só uma maneira nova. Muito pelo contrário, de você se comunicar. Só que você se comunica também por ali. Muitas vezes por palavras escritas, que é um negócio mais delicado, porque você não está vendo a entonação, você não está vendo a expressão, você não está vendo a linguagem corporal da pessoa. Então, precisa de um cuidado ainda maior nesse sentido. Tanto que tem um monte de gente que às vezes faz um post, por exemplo, e fala assim, putz, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Porque está aberta a interpretações que a gente está aí em 7% da questão da comunicação. 7% é a linguagem. E depende do estado de espírito de quem está recebendo aquilo. Sem sombra de dúvida. Você pode falar um tudo bem de uma maneira mais empolgada do mundo e a pessoa achando que você está respondendo assim, tudo bem, entendeu? Tipo, e não é, você não quis dizer isso. Por isso que, inclusive, tem o uso do emoji, porque o emoji simula um pouco essa questão do rosto, o sorriso, de você estar rindo, de você estar falando bravo, etc. e tal. E além de você ter a maturidade de lidar com essa história da vida. Ainda mais Instagram, que é nós seres humanos temos o nosso uso do visual para perceber o mundo é muito forte. A exceção de uma pessoa naturalmente que tem a questão de deficiência, né, visual, etc. e tal. Então, a nossa percepção é muito forte. O Instagram é uma rede visual de fotos, né, muito grande. E aí, as pessoas postam ali, não postam seus momentos felizes. A triagem é muito bem feita nesse sentido, em geral, para aquilo que você vai mostrar em relação à sua vida. Se a outra pessoa não tiver maturidade para lidar com isso, ela acha que a vida do outro é só flores. E isso vai gerando um grau de angústia muito grande. E você acha que tua vida tá um lixo. Quando, na verdade, se você pegar o processo... Primeiro porque você não tem que se comparar. Cada um tem seu processo, cada um tem seu time. Já começa daí. Você tem que entender a tua evolução diária. Isso que é importante. Você está evoluindo. Pergunte-se a si mesmo. Você está evoluindo diariamente? Você não está expandindo, você está encolhendo. Você não está parado. Então, pergunte-se assim, você está melhorando diariamente? Se você estiver fazendo isso dentro daquilo que você quer, você está ótimo no caminho. Entendeu? Então, assim, é tudo isso que a gente precisa analisar. Boa noite. Boa noite, a louca. Bom dia, Renato. Eu tô ontem ainda, né? Mas, enfim. Então, você tem que analisar todas essas questões para poder, de fato, se qualificar. O mercado de hoje, ele demanda tudo isso, entendeu, Dani? E tudo isso tem a ver com essa autopercepção, com a autorregulação, com a empatia, com você saber interagir, trabalhar com os outros, olhar para os outros. Entender que você não faz nada sozinho. Essa é uma dificuldade muito grande das pessoas. Se isolam. Nos últimos tempos, da década de 80... Ouvir, né, a outra pessoa. Da época de Porque 80... às vezes a pessoa está tão ansiosa para mostrar algum resultado, mostrar alguma coisa, que nem escuta o outro, nem
nem absorve o que está acontecendo no ambiente, não consegue absorver um feedback, não consegue absorver uma ideia, até para melhorar e trabalhar junto, né? Perfeito. E a gente está no mundo de pessoas que podem ter experiências muito diferentes, justamente por causa da internet. Sim. Isso te permite conectar com pessoas diferentes, ter informações diferentes de uma maneira muito rápida. Tudo, claro, é uma ferramenta. Você pode usar só para ver bobeira e não se trazer um repertório para você evoluir e tudo mais. Mas você pode usar de uma maneira altamente positiva para você. E por Sim, conta disso, pessoas fazendo isso, elas também vão criando mais. Vão tendo mais conhecimento, uma possibilidade de pensar diferente, embora tenha muita gente que viva de uma maneira muito alienada, naturalmente, mas tem pessoas buscando isso. E você ouvir o diferente, você ouvir pessoas que pensam, que vivem no mundo, uma realidade diferente da sua, outras profissões. É isso que faz você crescer. Você acaba experimentando com base na experiência dos outros também, né? E assim você vai evoluindo. Ou não. E aí é bem a questão de você saber usar a sua inteligência para trazer o que é bom e desprezar o que é ruim. O que é ruim fica para lá. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Olivia. Então a gente tem 5 minutinhos antes do Instagram derrubar a gente. Mas eu adorei o papo. Quero fazer outras vezes, porque eu acho que tem muito assunto ainda para a gente conversar sobre isso. E aí eu queria que você também começasse com a sua despedida, ou fechar algum pensamento, alguma coisa, antes que o Instagram nos derrube. Em primeiro lugar, obrigada. Falar desses assuntos, eu sou uma pessoa extremamente empolgada, porque é isso que eu trabalho e é aquela história que eu realmente sou extremamente apaixonada, entusiasta daquilo que eu faço. Obrigada pelo conversa, sempre uma alegria estar com você. A gente pretende também fazer algumas lives na nossa comissão. Eu quero convidar você também para fazer parte, para poder trazer o seu conhecimento, para expandir aí essa troca. Vai ser uma alegria ter você lá dividindo aí tudo aquilo que você sabe. Tudo aquilo não, né? Só um pouquinho, porque o tempo é sempre curto e enxuto, mas a gente leva aí um pouquinho, agrega para as pessoas. E eu acho que esse é o grande ponto, assim. Se eu tenho que recomendar um começo para as pessoas, é o olhar para si. Que a gente está... Porque que, naturalmente, assim, o olhar para si é diário. Esse autoconhecimento é diário, porque a gente muda. A pessoa que eu fui ontem à noite, eu já não sou mais hoje de manhã. E não vou ser hoje à noite. Graças a Deus. Que a gente vai passando essas experiências, né? E é o que você falou, a evolução sempre pode ser para melhor ou para pior. Mas se a gente busca entender os nossos erros, aquilo que a gente precisa de fato transformar, pelo menos a gente vai tendo consciência de buscar, né, aquela história, seja a mudança que você quer ver no mundo. Começa com você. E é tudo pequenininho. Esse é o ponto. É tudo pequenininho. Faça só um pouquinho. Mas faça. Né? Um pouquinho por dia já te ajuda. Né? Pronto. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Né? Então, assim, se eu tenho que recomendar alguma coisa, é começar por aí. Porque só a partir daí você vai entendendo como é que você pode fazer melhor. E vai se permitindo. Ah, mas eu ainda não estou nesse momento. Tá tudo certo. Desde que você assuma para si. Não quero. Que eu vejo muitas pessoas, assim, botando a culpa para fora, para todo mundo, menos ela. Gente, seja responsável pela sua vida. Para de se zoar. É isso que eu falo. Quando os meus clientes estão comigo, a gente trabalha e para de se zoar. Né? Porque me ajuda, é aquela história. Eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar que eu te ajude. Porque se você me ajudar a te ajudar, se ajuda primeiro. Né? E aí, é esse progresso devagar que você vai construindo esse futuro de sucesso que vai ser ainda muito longevo. Muito longevo. Então, entender o quanto você tem para agregar, para deixar de legado. A sua vida não é para você. A sua vida, sua profissão é para os outros. É nisso que você agrega, é isso que você transforma. E quando você entende toda essa macro composição do mundo, você constrói uma vida muito mais feliz. Com certeza. Dani, obrigada, Olivia.
Muito obrigada pela participação. Eu Prazer, agradeço o meu. convite, adoro conversar com você. A